Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa a luz da palavra. Estamos de volta, quarta-feira. O ano está acabando, tem muita coisa para a gente ver. Muito bem-vindo. O louvor aí por um instante, né? Em uma horinha está de volta. Volta o louvor, a programação normal. Para vocês que são do Facebook e não conhecem o aplicativo da rádio, vale a pena baixar o aplicativo da rádio. O pessoal que está na rádio lá já está acostumado, super fácil, super prático, né? Você baixa o teu aplicativo aí no teu celular, você consegue compartilhar a palavra, você consegue baixar o louvor, baixar a programação que está sendo ministrada. Então, meu, é top mesmo. E tem um detalhe, não consome tanto espaço, né, tanta memória do teu celular e também não consome muitos dados móveis. Olha que maravilha, porque você não tem o vídeo, só tem o... Vamos lá, voltou. E aí o que acontece? Qual que é a vantagem? Tudo isso facilita para você e nós temos outro agravante, né? Outro detalhe importante. Você fica conectado com a rádio 100%, com a Hebron 100%. Por quê? Toda a programação da Hebron passa automaticamente pela rádio, pessoal. Então, você não vai perder nada na Hebron se você estiver conectado na rádio. A não ser que a rádio por algum problema saia fora do ar, mas aí você pode entrar no Facebook que a gente vai estar, ok? Então você não perde nada aí, a rádio está sempre conectada com a gente e é 100% Jesus 24 horas por dia. Telefone da Hebron 11 970 13 8161 para você que quer fazer pedido de oração, quer falar conosco, participar dos propósitos. Aliás, hoje começou um propósito importante aí, que é o propósito dos Salmos, né? Todo final de mês tem o propósito dos Salmos, aí tem mês que tem propósitos a mais, outros a menos, mas esse mês são 3 propósitos importantes na Hebron que não faltam: relógio de oração, propósito da família e propósito dos Salmos. Às vezes a gente tem propósito financeiro quando dá um mês ou algum outro que o Senhor dê direção. Mas esse mês, por exemplo, nós temos aí, estamos terminando o mês com o propósito dos Salmos. Como que é o propósito dos Salmos? Ele é bem tranquilo, porque 6 horas da manhã está o áudio lá com o salmo que vai ser ministrado. Você vai ouvir ele das 6 da manhã até o meio-dia, tem tempo aí para você ouvir o áudio. Meio-dia a Bispa grava o próximo áudio. Você tem na parte da tarde aí todinha para ouvir. Às 18 horas o Bispo Fabão já coloca o áudio dele também. Você tem toda a noite para você ouvir. Então até antes de dormir. Então você não perde nada. Vale muito a pena, porque esse propósito é super tranquilo, não tem tanto problema com o horário. Eu sei que os outros propósitos a gente tem horário, às vezes as pessoas têm dificuldade, mas acho que o que dá mais um pouquinho de dificuldade é o da família, porque são horários específicos, 6 da manhã, meio-dia, às 18. Relógio de oração tem vários horários, você pode escolher um horário que, né, não é possível que você trabalhe da meia-noite até a meia-noite do outro dia, né? Então dá para você da manhã, tem meio-dia, tem às 18, às 22, então não é possível que tenha um horário aí que dá para você fazer. Aliás, né, da forma como está agora o relógio de oração, dá para você fazer mais de um horário, porque está flexível, está todo mundo incluso em todos os horários. Antigamente o pessoal falava, ah, bispo, perdi tal horário, me coloca em outro. Agora não, tá lá, você pode participar a hora que você quiser dentro daqueles horários lá do relógio. Amém? Glória a Deus. Bom, na segunda-feira nós terminamos aí o livro de Miqueias, né? Foram 2 aulas só com o livro de Miqueias, um livro pequeno, um livro curto, né? Aí com 7 capítulos. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Naum. Também são 3 capítulos só. A gente termina hoje tranquilamente. Aí na segunda-feira, por isso que eu estou aí mais tranquilo aí com o horário. Na segunda-feira, pessoal, nós vamos voltar para a Segunda Reis. Olha como que nós estamos, já faz tempo que nós estamos no livro de Segunda Reis, fomos para vários outros profetas, entramos só o profeta Isaías foram 2 meses e meio. Se eu não me engano, esse ano, eu não vou lembrar mais, mas eu acho que nós começamos em 1 Samuel. Tenho quase certeza que esse ano começamos em 1 Samuel. Então, ó, 1 Samuel, 2 Samuel, depois vamos lá. Nós vimos Ruth, né? O livro de Ruth, os livros, 17 ali, começa a parar um pouquinho. Então, fomos para alguns livros menores, fomos para os livros de Isaías, e agora voltamos. Vamos ler aí 2 profetas menores, né, Miqueias e Naum. A gente volta então em 2 Reis capítulo 20, 20 e 21. Faz uma gentileza para mim, bispo, só tira os comentários aí, por favor. Fica automático, vamos lá. Amém, pessoal. Peço só a compreensão de vocês um pouquinho. A internet está dando uma oscilada aí, vai e volta, mas amém. Estamos aí conectados. Faz uma gentileza para mim, bispo, só coloca o banco pro lado de cá. Lá, o banco pro lado de cá. Não dá? Não, mas ele tá oscilando, ele tá voltando pro TP-Link. Vai voltando. Esse é o problema. Pode ficar sossegado. Tá bom, bora lá. Né, porque voltou, na hora que você clicou lá, ele voltou pro TP-Link. Por isso que eu falei pra você. Consulta aí pra você ver.
Ele está no TP-Link aí, pessoal, só um minutinho. Olha lá, falei? Acho que a internet geral. Ele está voltando, né? A internet oscila um pouquinho, mas bora lá, pessoal. Voltou aí, vamos embora. Então o que acontece? Nós vamos ver todos os profetas menores aí, terminamos com o livro de Obadias, que é um capítulo só. Então provavelmente a última aula vai ser uma aula super tranquila, aí vamos ver se eu tiro algumas dúvidas, vamos ver o que a gente faz aí no último programa do ano, tá? Mas a gente deve terminar, segundo os meus cálculos aí, provavelmente no dia 18 de novembro, tá? Então dia 18 de novembro a gente deve terminar todo o cronograma do ano, olha que maravilha. E aí o que acontece? Voltamos o ano que vem, final de ano, né? Aquela coisa toda. A igreja tem bastante propósito, nós vamos entrar em relógio de oração agora no mês de novembro, depois a gente entra no jejum de 52 dias. Final de ano na Hebron é super agitado. Quem está acostumado com a gente já sabe que o final de ano não para. Então, vamos se preparar aí, porque a gente vai terminar tudo até o dia 18 de novembro. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Naum, capítulo 1, enquanto eu vou comentando um pouquinho sobre o profeta aí, enquanto você vai abrindo sua Bíblia. Amém? Então, não esqueça aí que não entrou no propósito dos Salmos. Ainda dá tempo hoje, amanhã já não dá mais, que já é o segundo dia, né, pessoal? Propósito de 3 dias, não tem como. Então, se você não entrou hoje, ainda dá tempo, né, Bispo? A pessoa ouve os 3 áudios hoje, antes de dormir, medita no Salmo, porque, ó, não é porque é o mesmo Salmo, lembre-se, não é porque é o mesmo Salmo que é a mesma palavra. A forma que o Senhor fala comigo, fala com a Bispa e com o Bispo Fabão. Então, o que acontece? A Bispa tem, né, ao meio-dia ela traz uma palavra de concordância, às 18 horas também uma palavra de concordância, e eu, na parte da manhã, coloco o áudio, o salmo na íntegra, lá detalhe de versículo por versículo, ok? Então dá tempo de você entrar aí. Então vamos lá. O livro de Naum, ele foi escrito pelo profeta Naum, evidentemente, né? O profeta, ele era de Elcos, que é um local onde provavelmente foi edificada Cafarnaum. Segundo os estudos, a cidade dele é justamente Naum, olha lá, Cafarnaum, né? Olha que interessante. Não sei se é por conta disso ou não, mas os estudos indicam que Cafarnaum foi edificado foi edificado aqui, justamente em Elcos, né? E que seria levado o nome do profeta Naum. Então, por isso chama-se Cafarnaum aí. Amém? Seu significado é consolo, né? E o seu chamado foi para pregar em Nínive. Lembra que nós tivemos um profeta também que foi pregar em Nínive? Então esse aqui é um contemporâneo aí de Nínive, né? Épocas diferentes, evidentemente, né? 100 anos antes, Jonas esteve lá em Nínive. E agora, esse profeta também, Naum, vai para a mesma cidade. Você vê como que o Senhor dispensou 2 profetas importantes para a mesma cidade, né? Para Nínive, né? Nínive é a capital da Síria, para quem não sabe, e por volta de 620 a.C., quando era o maior império na época, foi justamente quando o profeta Naum foi para lá. Então, quando o profeta Jonas foi para lá, foi mais ou menos 700 e pouco antes de Cristo. Então aqui 600, como nós estamos na ordem antes de Cristo, vai diminuindo. Então aqui você vê que mais de 100 anos depois, né? Se eu não me engano foi 720, por aí um pouquinho mais nessa época que Jonas foi para lá, tá bom? Então por aí você já vê que agora, você vê 100 anos depois, volta novamente um profeta lá para poder falar com o povo de Nínive. Naum é o segundo livro para registrar uma profecia contra Nínive, capital do Império Assírio. Mais de 100 anos antes, Jonas fora enviado àquela cidade para expor o seu pecado e clamar contra ela, tendo provocado uma grande conversão no meio do povo, pelo que Deus perdoou e não castigou o povo naquela época. Então, só para lembrar aí, resumão rapidinho, Jonas não queria ir para lá, foi parar na barriga do peixe grande, né, da baleia, como queiram, e aí foi lá e fez aquilo que o Senhor tinha determinado. Não queria ir porque era um povo difícil, todo mundo sabe que a Síria, tanto é que está aí o problema que o povo de Israel enfrentou com a Síria, o povo de Judá por pouco também não foi levado pelos os ninivitas, né, pelo o povo da Síria. Então era um povo muito difícil. Inclusive o profeta Jonas não queria ir para lá justamente por quê? Porque era um povo cruel. Então ele não achava que eles mereciam perdão e coisa e tal. Mas ele foi para lá, né, as grandes autoridades se inclinaram, oraram, né, coisa e tal, pediram, se arrependeram, e o Senhor perdoou aquele povo. Só que você vê que passados 100 anos depois o povo esqueceu. Se você pegar a história do povo de Israel e de Judá, tanto um como o outro, no livro de Juízes, não é nada diferente que o próprio povo de Deus fez também. Porque o Senhor apaziguava, choravam, pedia misericórdia, o Senhor dava lá 20 anos de paz, passado 10 anos, 15 anos, o povo esquecia tudo isso, né? E depois passava um grande tempo lá na mão
dos inimigos sendo assolado por um ou por outro inimigo, né? Aí naquela época do livro de Juízes, você vai ver os filisteus, os amalequitas, né? Que foi um povo que assolou muito. Quando você pega no livro de Segunda Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, aí você já vai ver que são outros povos, os edomitas também, aí, mas enfim, sempre assolado, o Senhor usava sempre um povo, né, estrangeiro para assolar eles, era uma forma de punir o povo e trazer eles para a realidade, o povo se arrepender, né? Apesar de o livro estar concentrado no juízo contra Nínive, o profeta se refere brevemente a Judá, mas para profetizar o seu livramento, um tratamento diferenciado ao povo eleito, demonstrando que há recompensa para o justo, né? Então sempre, né, você vê que todos os profetas deixam muito claro que tem um caminho para o justo, né? Há uma recompensa. E quando a gente fala de cativeiro, pessoal, não só o assírio como o cativeiro babilônico, não quer dizer que estava todo mundo contaminado, mas uma grande maioria, né? Agora, logicamente, se você comparar o povo de Israel com Judá, a discrepância era muito grande, porque as 10 tribos do norte, né, que era o povo de Israel, eles estavam num nível muito maior de contaminação do que o povo de Judá. Mas não que o povo de Judá também não tivesse, estava também, não todos eles, mas uma boa parte. Então você vê aí, quando você separa Daniel, quando você separa o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, não só os profetas, Sadraque, Mesaque e Abednego, você vê que alguns se destacaram naquele tempo. Não só eles, como algumas pessoas que preferiram adorar ao Senhor, mesmo sem ter templo. Porque qual que era a grande dificuldade? Naquela época os camaradas não tinham como ir no templo, né? Não tinham sido levados para a Babilônia, não tinham como ir no templo. E o povo samaritano, por exemplo, eles também, depois de toda a confusão, eles não podiam também ir no templo, muito menos em Jerusalém. E quando eles estavam lá com a capital Samaria, eles iam para Dan e Betel. Depois que tudo isso se resolveu, quando foi liberto o povo da Babilônia, eles iam no Monte Gerazim, que era justamente o monte onde Jacó comprou aquelas terras e coisa e tal. Então você vê que a mulher samaritana menciona inclusive meu pai Jacó, porque era onde eles conseguiam pegar um ponto de referência do Velho Testamento e ali conseguiam entregar as ofertas deles, uma vez que eles não podiam ir até Jerusalém. Amém? Então isso aí só para conhecimento aí, tá bom? A profecia de Naum se cumpre em 612 a.C., quando os babilônicos e os medos destroem Nínive e dividem o império assírio é dividido. Então aqui quando a gente vê lá Ciro, grande, coisa e tal, eram dois impérios, eu vivo falando isso para vocês, eram os medos e os persas, um no norte e outro no sul, viviam brigando entre eles, ora um dominava, ora o outro, depois passaram a ser os medos persas. E isso inclusive no livro de Daniel nós vamos ver muito isso. Então é importante você já ir se familiarizando com isso, porque no livro de Daniel nós vamos ver esse contexto aí dos medos persa. Quando você pega geograficamente, você vê muita coisa aqui no Velho Testamento acontecendo aqui, ó, do Egito, né, vai subindo ali, vamos supor aí para você entender, Hebron, Samaria, aí você pega Betel, Dan, né, vai subindo lá para chegar na Síria, Babilônia, a Síria aqui, ó, mais ou menos aqui em cima, a Babilônia aqui desse lado. Quando você pega o Novo Testamento... Que é o mapa? Que é o mapa? Ah, não, mas está lá no... Até eu caçar lá fora. Depois na próxima aula eu vou trazer o mapa para vocês verem. E quando você pega o Novo Testamento, você começa a ver que eles vão passando o Mar Vermelho, o Mar Vermelho não, o Mar Mediterrâneo, que é o mar chamado de Mar Grande, eles vão cercando para o outro lado. Você vê que os povos vão expandindo. E aí começa a aparecer a Grécia, Roma e tudo mais. É que eu, de vez em quando, me dá uns rompantes, eu começo a falar dos mapas, né? Me perdoe, eu sei que é fácil falar assim, né? Para mim que estou visualizando é muito mais simples. Mas é porque sempre quando eu olho o mapa, igual o mapa do Brasil, você não olha o sul, né? O Nordeste, coisa e tal, é a mesma coisa, né? Quando eu olho o mapa daquela época da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, né? Que era o divisor entre a Mesopotâmia ali. E aí o que acontece? Você vê aqui o Egito aqui embaixo, e aí você vai ver no mapa que eles passaram, né? Cruzaram o Mar Vermelho, aí eles vêm para cá, começam a subir, passam os Amonitas, os Moabitas, e depois eles param para cruzar justamente o Rio Jordão aqui em cima, passaram por volta do Mar Vermelho, né? Aí do Mar Morto, né? Que é o Mar de Sal. Aí eles sobem e param aqui para cruzar justamente a linha ali do Rio Jordão. E aí cruza para pegar Jericó, né? Hesbom, todas as cidades ali. Aleluia. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Capítulo 1. A ira e a misericórdia de Deus, do 1 ao 10. Quando a gente tem tempo, né, a gente inventa história, né? Fala sério. Vamos lá. Sentença contra Nínive. O livro da visão de Naum e o
Eucosita, né? De Eucoa, então aqui o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Oh, glória! O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. E ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios. Desfalecem Baza e o Carmelo, a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? A quem subsistirá diante do furor e da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com indução transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor o seu inimigo. Quem pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por duas vezes a sua angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam contra os espinhos e saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Amém? Até aí. Então, aqui toda a profecia falando de Nínive, como eu falei para vocês. Então, Nínive primeiro era a capital da Síria. Essa capital, se você pegar, ela aparece lá em Gênesis, nas primeiras cidades, lá onde Nimrod, né, vamos dizer que ele fundou essa cidade, fala dessa cidade, você vê lá em Gênesis, olha quantos anos nós estamos falando para frente, ou seja, essa cidade é uma cidade muito antiga, né, e aí quando você fala de Nimrod, dá para entender, né, que Nimrod foi o que entrou em idolatria, né, teria começado justamente por ele. Então você vê que era um povo que Nimrod foi conhecido justamente porque ele matava, dominava os animais, era um grande guerreiro, um homem falado na Bíblia como grande guerreiro. Então você vê, isso era uma arma e um trunfo muito usado pelo povo de Nínive, né? Então, quando Naum escreveu essa profecia, era a maior nação do mundo, o povo mais poderoso entre os povos semitas e os primeiros conquistadores do mundo, como eu falei lá para vocês, né, lembrando eles em Gênesis. Os muros ao redor da cidade, presta atenção nisso. Quando a gente fala de Jericó, as muralhas, a gente fala aí de estudo de 9 metros, de 10 metros de altura, era algo já, fala que os muros teriam 3 metros de largura. Presta atenção nisso aqui, o que era a grandiosidade da Síria se comparado com Jericó. Presta atenção. Os muros ao redor da cidade, segundo os estudos, tinham 30 metros de altura. Lembra que Jericó, por maior que fosse a cidade, o povo dava uma volta por dia, e no último dia dava 7 voltas. Então, por isso, você já imagina como que era o tamanho da circunferência, se fosse analisar geograficamente, de Jericó. Presta atenção aqui quando a gente fala de Nínive. Então, segundo os estudos, teria 30 metros de altura e eram tão espessos que era capaz de passar 3 carruagens, uma do lado da outra, em cima do muro. Tem noção disso? Então, você imagina 3 carruagens assim, uma do lado da outra, correndo em cima do muro. Então, por aí você vê a espessura, a largura que era esse muro. Aquilo que se falava de 3 metros lá, aqui era muito maior. Então, você imagina, 30 metros de altura e toda essa espessura, a gente podia passar 3 carruagens se quisesse ali. Então, era realmente uma fortaleza e por isso eles se gabavam tanto também, né? Esses muros eram fortificados com 1.500 torres de 60 metros de altura. Isso aqui, obviamente, tudo segundo os estudos, escavações, arqueólogos e coisa e tal. Mas, 1.500 torres, você imagina? Se a gente pegar Jericó, você fica imaginando aí, sei lá, 3, 4 quilômetros para o cara dar 7 voltas num dia, né? Com toda aquela quantidade de gente. Agora, você imagina aqui 1.500 torres com 60 metros de altura. Então, eles eram realmente uma grande potência, era o maior império na época, antes da Babilônia, né, e dos medos persas aí. Amém? Havia sido poupada uma vez
por ter atendido ao chamado do profeta Jonas, ocasião em que a família real e todo o povo, inclusive crianças e os animais, foram postos em jejum pelo rei para obter perdão do Senhor. Então lá quando o profeta Jonas foi lá, todo o povo, né, fez jejum, não só o povo, criança, o rei mandou instituir o jejum para todo mundo. E naquela época, segundo os números que aparecem na Bíblia, inclusive, está registrado, 120 mil pessoas foram salvas naquela época. Então era um número muito grande. Mas você vê que passados 100 anos aqui, o povo agora estava numa outra situação. Naquele momento, seu arrependimento foi verdadeiro, porém, cerca de 100 anos mais tarde, ou seja, depois de 2 gerações, no mínimo, todas as abominações, matanças, crueldade, pecados foram retomados, e o Senhor, após ter usado de grande misericórdia, iria agir agora com juízo e justiça sobre aquela cidade maligna e extremamente assassina, que havia matado de forma cruel muitos israelitas, como os povos de outras nações. Então era um povo cruel, não só com o povo de Deus, mas com vários outros povos. E eu já citei para vocês que eles tinham mania de matar de uma forma muito cruel, colocava aquele negócio no nariz, puxava, ia matando a pessoa aos poucos, não matava de uma vez, a não ser que fosse uma guerra, né? Mas eles tinham uma crueldade muito grande, segundo os estudos, era um povo muito difícil. A geração de Nínive da época de Jonas é poupada, pois houve poder em seu posicionamento e arrependimento. Essa nova geração da época de Naum reviveu a iniquidade e por isso não seria poupada, né? Dessa vez é bem diferente. Agora vem realmente o juízo e a ira de Deus, o castigo sobre esse povo. Deus manifestou sua ira sem conceder antes muitos ensinamentos, alertas e livramento a Nínive. Então é aquela velha história. Não podia esse povo alegar agora que não tinha sido avisado, que Deus não teve misericórdia. Então quando chega o dia do castigo, a gente esquece que o Senhor lá atrás nos avisou, que o Senhor nos alertou, né? Só faltou colocar um holoforte avisando aquele bonequinho que fica, sabe, balançando na frente de alguns estabelecimentos. Imagina, para você poder ver. O Senhor avisa, faz de tudo, só que o povo não deu ouvidos. Então, esse não podia ser avisado. Agora, com certeza, o tempo foi fazendo esquecer. Com a gente, nesses dias de hoje, é diferente? Não. O tempo vai fazendo a gente esquecer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos livrou, e aí a gente esquece, né? E começa a contaminação novamente. A vingança dos filhos de Deus não é a manifestação em sua própria carne e no poder de ser exercida pelo homem. A vingança vem do Senhor e ele determinou o seu exato tempo. Então não veio do homem, veio simplesmente do Senhor. Mesmo os maiores símbolos de força e estabilidade, como os outeiros, os montes e a terra, se derretem perante a presença do Senhor, como a gente leu, né? Nínive, portanto, era considerada pelos assírios uma fortaleza impenetrável. Haviam muralhas, sistemas de canais, só para vocês terem ideia, para passar água e coisa e tal, valas e fortificações, além de um poderoso exército para defendê-los. Então, era realmente um império muito bem armado. Mas nada se compararia à proteção do Senhor, a verdadeira fortaleza para que os que nele se refugiam. Então, podia ser fortaleza, podia ser o que for, mas a maior fortaleza que nós temos até hoje é o Senhor sobre a nossa vida, né? Vamos ler do 11 aí até o 15. De ti, Nínive, saiu o que maquina o mal contra o Senhor com um conselho vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, e da casa de teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Celebras as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele inteiramente será exterminado. Então aqui uma resposta do Senhor para as 10 tribos aí. Quando ele fala Israel, falando aqui das 10 tribos de Israel, né, do reino do norte. Foi subjugada pela Síria, mas Judá, as 2 tribos, né, recebeu o livramento de Deus e não foi conquistada por essa nação. Então você vê que aqui está falando não só do povo que foi subjugado, no caso do povo de Israel, porque eles foram levados cativos, né, espalhou o povo, né, no cativeiro assírio, mas Judá não foi subjugada, conseguiu ser
escapar desse cerco aí. Amém? Capítulo 2, vamos lá. O cerco e a tomada de Nínive. Vamos ler do 1 até o 10 aí. Que diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos de seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, que é justamente aquele, conforme é falado, inclusive lá em Jericó, né, quando fala do pano lá de escarlata que era colocado, é esse mesmo aqui, né? Colocou na janela de Raabe. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar aos muros e já não encontram desnudo o inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado a cidade rainha, está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como as pombas e batem o peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge e para aí, cama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, não a abastança de todo o objeto desejável. A vacuidade e desolação ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem e todos os lombos a angústia e rosto de todos eles empalecido. E aqui você vê que tem várias frases faladas, inclusive uma parte aqui que é como se fosse um deboche, né, perguntando, né, nós vamos ver isso aí, quando ele fala as 4 ordens de Nínive, né, se prepara o muro, faz isso, faz aquilo, são coisas aqui faladas pelo profeta ironicamente. Inclusive quando você busca os estudos, eles se assemelham, sabe com que história? Com o profeta Elias. Lembra com os profetas de Baal lá, que ele sobe e fala, olha, chama o Deus de vocês aí, grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja ocupado, não quer fazer isso, não quer fazer mais. Então aqui está falando para Nínive, prepara os teus carros, faz isso, faz aquilo, mas era uma forma irônica, para mostrar para eles que eles podiam emparelhar os carros, podiam fazer o que fosse, que eles não venceriam essa guerra. Pode chamar, pode fazer o que você quiser, consulta o teu Deus aí, mas você vai ver que essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor dos Exércitos. O destruidor, que está prestes a atacar Nínive, é a colisão dos citas, né? Por que colisão dos citas? É os medos e os babilônicos, tá? Eles ficavam lá em cima, como eu disse para vocês no mapa lá, são os 2 impérios que estavam começando a crescer, que eram os medos, né, os medos persas, né, nessa época que eram os medos, e a Babilônia. A Assíria, que dominava povos e espalhava por seu império para que perdesse a sua identidade, sofreria agora o mesmo destino. Então, o que era a Síria fazia? Ela conquistava o inimigo, ela espalhava para eles, para quê? Para eles perderem o quê? Perderem a sua identidade, não se formar novamente, não guerrear novamente, não tornar uma fortaleza. Então, eles espalhavam os povos. Então, nessa época, inclusive, tem estudos que falam que teve gente que desceu para o Egito, outros foram para Jerusalém, outros subiram, foram para outras cidades, outros foram, inclusive, para, na época, a Babilônia. Então, que muitos povos fugiram, mas a grande maioria foi dispersa por conta da Síria. Dominou Samaria e destruiu todo o povo, botou cada um para um canto. Amém? Depois fala Jacó, em Israel, refere-se ao reino do norte e ao reino do sul. Né? Por um lado, aconteceria a ruína da Síria e, por outro, a restauração do povo de Deus. Ele fala de Jacó e Israel, mas se referindo ao reino do norte e ao reino do sul. Amém? O vermelho, como eu citei para vocês aqui no texto, era uma cor favorita dos guerreiros medos, que eles usavam uma cor, segundo os historiadores, era a cor que eles usavam, e é citado inclusive na Bíblia aí. Até as suas espadas e escudos eram vermelhos. O estado da cidade durante o cerco era crítico, pois os carros corriam por toda parte, tentando afastar-se dos invasores. Os profetas são chamados, como a gente leu no texto aí, só que chegam tarde demais dos muros. Então as comportas se abrem e o palácio foi destruído. Segundo os estudos, inclusive, eles foram destruídos e foram aproximadamente
quilômetros e meio de muros destruídos. Então você vê que era muito grande. Isso que não foi totalmente destruído todos os muros, mas foram 4,5 km. Dava para entrar muita gente e invadir ali a Síria, que era essa grande fortaleza aí, como eu falei para vocês aí, com quase 30 metros de altura os seus muros. Então, se comparar, né, a Babilônia passando uma carruagem lá, a Babilônia não, Jericó passando a carruagem, os caras já se achavam, né, que não podia derrubar aquele muro. Você imagina um cara com 30 metros de altura, quase 10 vezes mais do que os muros de Jericó de altura, de largura, 3 carruagens, podia passar uma do lado da outra, era muita coisa, né? Você imagina o que era esse império. Quando você vê em algumas fotos, né, que eles reproduziram dessa época, segundo as escavações, você fica pirado com o tamanho do que era o império. Aí você vai falar Babilônia, quando você fala dos assírios perto da Babilônia, parece nada perto da grandiosidade. Aí eles começam a construir os jardins suspensos, canais de águas passando lá em cima para alimentar os jardins, aí os persas, aí já começa a falar de obra que você não tem noção. A diferença dos persas, né, dos medos persas, é que Ciro, quando liberta o povo, ele paga para toda a obra ser realizada, começa a construir estradas, né, quando ele começa a conquistar outros povos e quer chegar até a Grécia, ele vai construir estrada, faz, se não me engano, a cada 20 quilômetros, construir um lugar de descanso, como se fosse um estábulo, o cara podia a gente parar, descansar, trocar de cavalo e seguir o restante da viagem. Era algo... Você imagina uma engenharia naquela época, fala sério, desse jeito, era algo extraordinário, né? Depois ele fala, segundo os estudos, a cidade rainha, como é mencionada aqui, era um símbolo dado a Nínive, porque as servas que gemem como pombos batem no peito seria provavelmente as cidades dependentes de Nínive, ou até mesmo os habitantes de Nínive. Então essa cidade rainha era como era chamada, dado o nome para Nínive, né? E aí as outras cidades seriam como esses que gemem como pombo. Mas eu acho que o mais certo seria o povo que estava gemendo por conta do que? Da assolação e do castigo de Deus. Então gemiam por conta de tudo isso. Depois Naum relata a cidade que era considerada importante, protegida, cercada pelas águas, grande e rica, agora seria reduzida a nada. Fogem sem sequer olhar para trás. Quer dizer, quando chega o castigo de Deus, o povo ia correr, sequer olhar para trás. E aquilo que eu falei para vocês, aquilo que eles espalhavam o povo, agora era eles que aqueles que não fossem mortos iam ser espalhados. Quer dizer, ou o cara fugia, se espalhava, ou então seria morto. Aí. Vamos ler agora do versículo 11 ao 13. Onde está agora o covil dos leões e o lugar dos pastos dos leãozinhos? Onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítima as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça dos teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos e arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. E aqui você vê que o profeta usa, né, uma forma aqui, a gente vê muito, e eu falo sempre isso, o Senhor usa os animais para mencionar a grandiosidade, o que fazia, o que significava aquele leão pegando a presa, né? Estocando presa, era o que os assírios faziam com a assolação com outro povo. E quando ele fala da plantação, para mostrar para o povo como que era a plantação, que ia perder a plantação, ou seja, mostrar para o povo que ia perder alguma coisa, ele faz muita analogia, usando de uma forma que o povo entendesse. O leão era símbolo da Síria, foi usado por Naum para demonstração da queda daquela nação. A Síria, furiosa e sanguínea, destruiu os povos, nações, mas sua força nada significava se comparada ao poder de Deus. Portanto, Nínive, a cidade que era tão orgulhosa, forte, rica, independente de Deus, seria reduzida a nada pelo Senhor dos Exércitos e nunca mais reinaria. Olha o detalhe aí. Nunca mais reinaria, segundo a palavra do Senhor. Vamos lá, capítulo 3. A ruína completa de Nínive. Vamos ler do versículo 1 até o 7 aí. Vamos lá. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estado de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando,
os cavaleiros que exporeiam a espada flamejante e relampejar de lança e multidão, transpassados massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mesma de feitiçarias que vendia os povos com sua prostituição e as gentes que com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, aos reinos, as tuas vergonhas, lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos que te virem fugirão de ti, dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consomem? Os que te consolam. Então aqui você vê o castigo para Nínive comparado a uma meretriz, olha só. E aqui fala também dos cavalos, porque naquela época um exército muito bem armado usava cavalos, e você vê que por várias vezes o Senhor repreendeu Davi, repreendeu vários outros, por quê? Porque queriam buscar ajuda no Egito buscando cavalos. Eu tenho mencionado muito isso, por quê? Porque o Senhor tinha falado que não era para buscar nada no Egito, muito menos cavalo, até porque nem o terreno que eles usavam não era propício para isso. Agora aqui Nínive tinha essa fortaleza e usava. Que quando você olha o mapa daquela época, você vê que tinha uma rota que era muito usada, onde você podia passar com carros e cavalos. Mas às vezes aonde as cidades ficavam, eram lugares muito mais estreitos. Não dava para o cara passar com uma carruagem lá. Por quê? O cara passava a pé ou realmente em cima de um cavalo único. Ou seja, não dava passando uma carruagem. Por quê? Porque tinha muitas montanhas, né? Você vê o povo de Ai ficava nas montanhas, alguns pontos são mencionados, porque quando você olha o mapa, tem vários montes lá onde as cidades eram possuídas, eram dominadas, não só pelo povo de Deus também, porque eram pontos estratégicos, porque tinham bastante pedra, ficava no alto, então era usado como fortaleza. E muitos, naquela época, enquanto não se construíam os impérios como construiu aqui a Síria, né? Os pecados de Nínive que lhe trariam juízo e vergonha eram ser a cidade sanguinária, repleta de homicídios e matança, ser cheia de fraudes, isso aqui foi tudo que levou eles para a ruína, tá? Ser cheio de fraudes e de roubos, ser responsável por uma multidão de feridos e mortos em massa, porque por onde eles passavam, eles iam fazendo destruição, então eles eram responsáveis por grandes feridos e mortos em massa, cometer inúmeras perversidades, com mentiras, prostituições e idolatria. Isso aqui a gente sabe que depois que entrou lá, não só por Salomão, porque lá atrás no livro de Juízes você vê que o povo já se contaminava, mas muito forte, ficou muito evidente quando houve a divisão das tribos. Por quê? Porque construíram altares, entregaram ofertas de outra forma, né? Mas você vê que claramente fica muito em evidência quando há a divisão das tribos. Por quê? Porque ergueram o templo para Baal lá, efetivamente, né? Aquilo que já vinha acontecendo com Salomão, que permitiu, e por isso perdeu inclusive o reinado dele. Então, dos problemas que eles perderam aqui em Nínive foi a prostituição e a idolatria. E depois a prática da feitiçaria, né? Que era outra prática também muito usada por aquele povo, pelo povo assírio. E a gente vê aí, nós estamos aí às vésperas do povo comemorar Halloween, aí você vê que são situações que foram criadas lá atrás, né? E que o povo hoje adora sem saber nem o porquê, né? Mas enfim, depois se você quiser saber a história sobre tudo isso, assiste o Alimento Diário das Nações aí todas as manhãs, que nós vamos estar falando sobre isso até sexta-feira. Amém? Nínive era uma cidade sanguinária, pois seus reis não procuravam a paz, mas estavam constantemente em guerra. Então, era um povo que gostava de uma guerra, né? Você vê que é o que eu falo para vocês, que a forma como eles matavam, a crueldade, eram conhecidos por isso e não paravam de ter guerra com outros povos, né? Eles se gabavam de fazer o sangue do inimigo correr como rios. Isso é citado inclusive em Ezequiel capítulo 24 e também Abacuque também menciona isso, nós vamos ver no capítulo 2. Então falam que eles são conhecidos por isso, que falaram que os inimigos, o sangue dos inimigos correriam pelos rios. Então era um povo que usava muita falácia, né? Como falam aí, né? A gente viu lá com, quem que foi? Com um dos reis de Judá, que viu muito isso.
Inclusive a Síria foi lá, lembra que o camarada mandou falar, olha, fala na língua do aramaico, que é a língua utilizada comercialmente. Não, eu vou falar na língua hebreia para todo o povo entender, porque ele queria fazer uma ameaça. Lembra que eu ministrei isso para vocês? Ele queria fazer uma ameaça, e a maior forma dele atingir o maior número de desfaleceu, o maior número de coração, não era falar numa língua que só os doutos lá, os caras mais estudados tinham acesso, ou seja, a nata, todo o exército, todo o povo entenderia se você falasse na língua local, e foi o que eles fizeram. E foi pedido que o chefe do exército falou, não, fala no aramaico aqui que a gente vai discutir sobre o assunto. E um de lá de cada um muda e outro lá de lá ameaçando. Né? E aí fala, não, você não queria, fala não, fala pro general lá, fala na língua deles que é para eles entenderem bem. Então todos verá que Nínive comportou-se como uma meretriz, como eu falei aí no texto, recebeu o castigo merecido, o qual consistia em expor-se publicamente. O Senhor deixa muito claro que ia expor ele publicamente. E maior exposição publicamente é o cara sair fugido, né? Não fala sério. Servindo de exemplo às nações e reinos, enquanto o santo Deus descobriu sua nudez e expôs a sua vergonha. Logicamente a maior vergonha seria o cara sair dali fugido, né? Todos verão a cidade destruída e não terão compaixão de Nínive. Não terá quem os ajude, como a gente viu no último versículo, no versículo 7, falando, vão procurar e não vai ter quem vai te ajudar. Porque quando vão ver aquilo que Deus vai fazer, quem vai se meter nessa confusão aí? Ninguém, né? Vamos ler do versículo 8 até o 13 aí. Diz assim, és tu melhor do que Nó-Amon, que está situado entre o Nilo e os canais, cercado de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e o Egito eram a sua força, estavam no limite de Put, de Líbia e o seu socorro. Aqui essa cidade é chamada também de Tebas, é uma cidade que ficava ali no Egito, tá? E aí fala que usava o mar como refúgio, né, como muralha aí. O cara para atacar uma cidade dessa, dependia do que? Dependia de embarcação, né? Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sob os teus nobres, e lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos